Continuando a minha saga de leitura 2021, o livro de hoje é Toques Invisíveis, um livro adolescente de romance com muito mistério. Se você gosta desse tipo de livro, vem comigo. Alexa, está começando mais um vídeo no canal. Sejam bem-vindos ao canal da Lau. Já se inscreveu e deu o like para Alexa hoje? Durante a vinheta já se inscreve. Olá, meus friendlies, vocês estão bom? Eu sou a Lau, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos continuar minha saga de leitura, que o livro de hoje é Toques Invisíveis. O autor é o Alex Barbosa Lino. A gente fechou uma parceria sobre esse livro, mas isso não significa que eu vou passar pano pro livro, não. Eu sempre trago livros, trago conteúdo aqui pra vocês e eu dou a minha opinião, dou a minha crítica, independente de qualquer coisa, porque esse é o objetivo do canal. Então, vamos falar sobre Toques Invisíveis. O livro tem 145 páginas, a escrita dele é bem grande, ó, como vocês podem ver. E o livro conta a história de Xande, um garoto que mora no Rio de Janeiro, que se vê sendo obrigado a mudar para Florianópolis por conta de uma nova proposta de emprego dos pais. Ele e a irmã dele ficam super decepcionados com essa mudança, ele não queria mudar, ele adora a cidade dele, e aí eles mudam para lá. Quando eles se mudam para Florianópolis, ele conhece pessoas novas, conhece pessoal novo na escola, e ele conhece uma garota misteriosa em uma pracinha da cidade, que é a Julie. Ela é uma garota totalmente misteriosa, mas que ele fica perdidamente apaixonado por ela. Aí começa o romance dos dois. Começa a acontecer um mistério entre a relação dos dois, que ela começa a sumir de repente, ela foge, meio que foge dele, até que ele descobre o porquê que essas coisas acontecem com ela. E aí começa toda a reviravolta do livro. O Xande conta que ele ama escrever, ele adora escrever histórias, e eu achei isso bem legal nele, que ele gosta de escrever, mas ele se sente meio envergonhado das pessoas lerem os trabalhos dele. E aí essa garota começa a ler os trabalhos dele e ele fica super feliz porque ela gosta do que ele tá contando pra ela. Gente, quando o Xande descobre o segredo da Julie, ele percebe que ele tá colocando a vida de outras pessoas em risco. E aí começa toda a reviravolta do livro. Então, eu vou contar só até aqui e a partir de agora vai conter alguns spoilers. Agora vai a minha avaliação particular do livro. Eu particularmente gostei do livro, é uma história bem legal, só que assim, eu acho que é um livro para adolescentes entre 12 e 14 anos, não é um livro assim muito para adulto. Eu acredito que assim, para atingir uma certa idade um pouco maior, de 14, 16, 18, o livro deveria ser um pouco mais completo. Ah, mas por que completo? Porque eu sinto falta de trazer profundidade em algumas pessoas da história, como por exemplo a Marcela, irmã dele. Acontece de na história eles só se cruzarem e assim, eles mostram que os irmãos são melhores amigos. Eu esperava que assim, eles fossem meio que brigar, se odiar, não se odiar, mas assim, ter aquelas rixinhas normais entre irmão mais velho e irmão mais novo. E não acontece nesse livro. Eu acho que faltou um pouco a crise dos adolescentes mesmo, sabe? De rebeldia, essas coisas. Eu achei ele muito educadinho, muito certinho. Eu esperava um pouco mais de atitude desse personagem, o que eu não encontrei no livro. Outras coisas também que eu achei que faltou um pouco mais de profundidade, foi a narrativa na parte em que ele foge com a Julie. Por exemplo, ele foge com a Julie e aí as coisas começam a acontecer muito rápido, que é os mandatos, que é chamado de mandatos no livro, as coisas que eles precisam cumprir e passar por aquelas situações. Por exemplo, eles fogem, tá. Mas e aí? Os pais ficaram em casa e os pais não ficaram preocupados, entendeu? Então eu achei que faltou, assim, um pouco de mostrar o outro lado da história. Porque eu acho que o livro ia ficar até um pouco mais rechonchudo, mais gordinho, com mais conteúdo e mais profundidade nas histórias dos personagens e os vínculos familiares deles. Enquanto ele estava lá com a Julie, poderia ter mostrado a situação que os pais estavam passando. Ainda que assim, no final, voltasse tudo ao normal e apagasse a memória dos pais, a memória dele a respeito das coisas que ele viveu, mas tentar mostrar e narrar um outro lado da história que não mostrou, que é a família do Xande. Ele some e fica por isso mesmo. E a narrativa fica só no Xande e na Julie. Eu achei que a história fosse aprofundar mais em alguns personagens. Quando ele sai do Rio de Janeiro, por exemplo, não mostra o vínculo que ele tinha com os amigos de lá, qual era a proximidade deles, se eles eram amigos muito próximos mesmo. Faltou também a narrativa do acidente que aconteceu com a Julie. Poderia ter feito um capítulo só contando como foi a situação na época que ela sofreu o acidente. Por exemplo, 1980. Eu não lembro ao certo o ano que aconteceu o acidente com ela. Mas voltar lá atrás e contar como foi isso desde o começo, qual foi o sentimento que gerou na cidade, a comoção que gerou na cidade por causa desse sentimento dela. Então,
Eu achei, assim, que a história, assim, tem tudo pra ser show, assim, estouro, sucesso. Mas eu achei que faltou um pouquinho de profundidade em algumas coisas. Nos mandatos que eles fazem, é muito rápido. Ficou faltando também, assim, na minha concepção, explicar os mandatos, da onde surgiu os mandatos, por que eles existem. Então eu acho que deveria ter um capítulo de uma pesquisa história do Shenji com a Julie, como que ele poderia superar isso, como começou esses mandatos, alguma coisa assim, não bíblica, mas mesmo que alguma coisa inventada para mostrar da onde surgiu esses mandatos. Então, ficou faltando um pouquinho desse tompeiro a mais, assim, mas o livro em si ainda é bem legal, uma oportunidade incrível para vocês conhecer. Esse suspense que acontece entre eles, faltou profundidade, faltou causar o medo de perder o Shenji, o medo de acontecer alguma coisa realmente com ele. Aconteceu algumas coisas assim, mais rápido, não tem tanta narrativa dentro dos mandatos, não conta com profundidade o sentimento que ele sentiu, o que ele passou naquele momento, o risco de morte, o perigo de morte que ele estava passando. Ficou só como o tempo todo a Julie protegendo ele e ele não se defende de nada, fica bem assim a desejar nesse quesito. Mas é uma história assim, rápida, legal. Para quem quer começar a ter o hábito de leitura, é uma história bem gostosa de ler. Vale a pena incluir na lista de livros para quem quer começar a gostar de leitura, criar o hábito da leitura. É um livro muito legal. Só que eu acho que deveria ter outras edições com mais conteúdo e mais completo. Se fosse refeito esse livro com alguns quesitos assim que eu tenho na minha cabeça, eu acho que eu teria mais vontade ainda de ler. Eu até fiz uma coisa que eu não faço em livros, ó. Orelha. Eu fiz orelha nos livros, que eu selecionei algumas partes que eu acho que deveria acrescentar ou aprofundar mais em algumas coisas. Então, de crítica, assim, desse livro é só esses quesitos. Mas é um livro muito legal, vocês têm que conferir. E nós temos que valorizar os escritores brasileiros. Então, essa é uma bela oportunidade de comprar esse livro e se saborear com a história de Shenji. A minha nota para o livro foi nota 3, mas assim, por causa desses quesitos que eu falei, que eu achei que ficou um pouquinho a desejar no livro. Mas fora isso, ele é muito fofinho, é muito legal. O ponto da história, sobre o mistério da história, eu nunca tinha lido algo parecido. Eu vou deixar o link para compra dele aqui na descrição. Comprando pelo meu link, vocês não gastam nada mais por isso e ainda me ajuda aqui na manutenção do canal. E ajuda o nosso autor brasileiro, Alex Lino. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem da história. Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou do livro e se as coisas que eu pontuei são interessantes de ser colocadas no livro também. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma roladinha pra baixo, assiste os vídeos do canal. Se você gostar, já se inscreve e seja muito bem-vindo ao canal da Lau. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Alexa, dá tchau. Acabou mais um vídeo do canal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.